Salve, salve comunidade cibernética! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Papo de Garçom. Eu sou Maurício Santos e estou aqui vivendo para servir e servindo para viver. A ideia é trazer sempre um conteúdo que possa aí no dia a dia te nutrir de alguma maneira. Uma palavra que seja motivacional, uma provocação, enfim. A ideia é comunicar, bater aquele papo descontraído, aquele papo leve que faça com que você reflita sobre as coisas do dia a dia. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa especial. Foi difícil trazê-lo devido à agenda, mas ele prontamente se colocou à disposição após o nosso convite. O nome dele é Paulo Almeida, um parceiro, um amigo, um irmão de fé e, sobretudo, ele é cantor, compositor e apresentador que tem o PapoCast. É isso mesmo, Paulo? Seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, Maurício. Obrigado pelo convite e a todos que estão conectados com a gente aqui. É um prazer estar aqui, meu irmão. Obrigado mais uma vez e vamos bater um papo gostoso e é claro, com música, né? Com certeza. A música vai nos nutrir também mediante o papo. Eu disse PapoCast, é PACast, na verdade. Eu tenho no meu canal no YouTube, né? Além das minhas músicas, eu também tenho um podcast, que é o PA Podcast, né? O PA de Paulo Almeida, que também leva convidados da área da música, do entretenimento, para bater um papo também, assim como o seu. Que bacana, meu irmão. Gratidão mais uma vez. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Você, pelo que eu entendi, não é de Bragança Paulista, tem uma história linda de luta, de batalha, né? É um guerreiro de alma, vamos dizer assim. Conta pra gente um pouquinho de onde tu é exatamente e como veio parar em Bragança Paulista. Legal. É interessante que aqui no dia a dia, o pessoal sempre me pergunta, né? Às vezes por causa do sotaque, do modo de falar, de me comunicar. Pessoal, você não é daqui de Bragança, né? Isso acontece bastante, mas é normal porque realmente eu não sou... Sou bragantino de coração, já estou aqui já há quase 4 anos, mas eu e minha família, nós viemos do norte, viemos do Acre. Do Acre. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, né? Uma brincadeira assim, meio de mau gosto com os acreanos, né? O Acre existe, né? Tem até um hashtag. O Acre existe, você pode comprovar que o Acre existe porque aqui na sua frente está um acreano do pé rachado. Mas posso te dizer uma coisa, não me leve a mal, é o primeiro acreano que eu conheço. Legal. Seja bem-vindo a Bragança Paulista, meu irmão. A sua energia, sua sinergia, ela é maravilhosa. Ao te receber já aqui chegando no estúdio, já foi um papo legal, pessoa de Deus, que traz bons fluidos para a vida da gente. A gente quer estar sempre próximo destas pessoas, porque infelizmente o mundo já é no maligno e as coisas negativas estão aí, mas a gente está aí na luta pela fé. Meu querido, você toca violão, toca mais alguns outros instrumentos. Quais são eles? Então, até eu chegar na música, né? Graças a Deus, eu digo sempre que a música me escolheu, né? Eu não escolhi a música. Eu nunca, na minha família não tem músicos. Tem pessoas normais que curtem a música, que gostam de ouvir. Eu escutava muito rádio. Assim, a memória que eu tenho na minha família, eu pequeno, com a minha avó, com as minhas tias, né? Fui criado com a minha avó. Mas era ouvindo muito rádio. Então, eu ouvindo música brasileira, né? Sertanejo de raiz e tal, né? A música brasileira realmente... Então eu cresci ouvindo isso, só que aos 12 para 13 anos, quando eu conheci o Evangelho, conheci a Palavra de Deus, então minha vida me mudou totalmente ali. Porque até então eu era um jovem totalmente introspectivo, na minha, quietinho, não falava com ninguém, não me comunicava, comunicação zero. Mas quando eu conheci o Evangelho, conheci Jesus, comecei, né, a desenvolver a minha vida na igreja, isso com 12 para 13 anos, bem adolescente mesmo, né? Então, ali nas primeiras semanas, eu tive esse encontro, além de ter um encontro com Jesus, Jesus me proporcionou esse encontro com a música. E aí eu sem nunca tocar nenhum instrumento, vi uma bateria empoeirada lá na igreja parada, não tinha músico. E aí então me deu a curiosidade de mexer naquele instrumento, assim, sem pedir até autorização para os pastores, né? Mas eu fui lá, percebi que estava lá um par de baquetas, comecei a tocar, hoje a gente sabe que é um groove, né? Fazer um ritmo lá. E aí os pastores viram aquilo e falaram, você toca bateria e nunca falou pra gente? Eu falei, nem eu sabia. Espontaneamente. Foi uma surpresa até pra mim, né? E a partir daquele dia, isso no final dos anos 90, então começou a minha relação com a música.
de fato, né? Em contato com o instrumento. Veio a primeira bateria, eu ficava ouvindo os discos de Mato Nascimento, Cassiane, né, que fez esses dias, né, comemorou 40 anos de ministério, de carreira, assim. Falei, meu Deus, eu ouvia Cassiane há 20 e poucos anos atrás, há quase 30 anos atrás. Eu ouvia nos discos Cassiane, o Márcio Nascimento, Voz da Verdade, né, que é daqui de São Paulo. Sim. Então, essa foi a minha escola. Então, eu colocava o disco do lado, a fita cassete e ia acompanhando a bateria. Era a minha referência. E assim, no dia a dia, essa foi a minha rotina na igreja. Até que, então, a pastora viu que eu tinha uma voz, né? Estava naquela fase de mudança de voz, né? Transição que fala, sim, naquela transição e tal. E aí a pastora falou o seguinte, rapaz, você tem uma voz boa, você vai cantar também. Voz potente. Aí eu falei, rapaz, minha pastora foi uma mulher de fé, né? Ela foi uma visionária. Porque eu tinha uma voz assim, o pessoal até na escola me zoava, porque eu tinha uma voz de besouro, aquela voz grossa, e tinha hora que a tempo era fina, ficava oscilando, né, naquela mudança. Mas aí, então, assim foi o contato com a música, assim, foi de uma forma direta, sem eu ter passado por uma escola de música, sem eu ter tido um professor, né? A minha escola foi a igreja, foi os discos, foi o rádio, eu fui ouvindo, e é claro, né, Deus tinha colocado em mim já os dons e os talentos, né, em relação à música e ao ministério. E aí depois da bateria veio o canto, né? Coloquei lá o pedestal, nem sabia, nunca tinha visto ninguém tocar e cantar bateria. Mas aí coloquei lá o pedestal, a pastora falou que eu ia cantar, então eu obedeci, né? Nem conheci o repertório da igreja, eu fui conhecendo os louvores, os hinos, né, para os antigos aí, né, Valdir? E aí, então, assim se deu minha relação com a música. E aí depois eu fui aprendendo outros instrumentos. E aí a igreja ficou sem um violonista, sem um guitarrista, só tinha eu na bateria. E aí a pastora falou, ó, só com bateria não dá para fazer o louvor, fica esquisito. Mas eu falei, então eu vou aprender a tocar violão, para tocar na guitarra da igreja. 3 meses depois eu estava tocando já guitarra. Foi algo assim, entendeu? E aí, então, ao longo desses 25 anos que eu tenho de cristão, né, quase 20 são de música já, porque eu comecei a minha vida musical na igreja, né? E assim se deu. E aí depois a gente vai estudando, né? A gente vai pesquisando, aí vê a era da internet, né? Então a gente começou a ter acesso, né, a muita informação, a muitos vídeos. Mas a minha escola foi a igreja, e tem sido até hoje, porque, né, eu continuo servindo na minha igreja, amém, tocando na minha igreja, né? E, além da música, fazendo outras coisas também no Reino de Deus. Então essa é a minha relação com a música. Então eu toco alguns instrumentos, né? Não, é assim, eu tenho um conhecimento com violão, com piano, não que nem o mestre Valdir, né? Que aí é outra... Aí é o mestre, né? Ele é outro nível. É a praia dele. A minha não, eu sei umas notinhas ali, são algumas teclinhas brancas e pretas, mas de um modo geral eu conheço um pouco, né, de bateria, como foi meu primeiro instrumento, mas hoje mesmo eu tenho bastante contato com o violão e também com o teclado, com o piano, que é o que eu uso muito mais na igreja, né, e também nos meus eventos fora. Meu irmão, tu disseste aí, acriano, né, fizemos uma brincadeira, eu disse que conheço, né, a primeira vez que eu conheci uma pessoa do Acre, para mim é uma honra. Sendo você, um pouco da sua história, que a gente foi buscar um pouquinho de informação. Fala um pouquinho do Acre. O que você pode trazer para a gente do Acre? Qual a influência que o Acre tem hoje, tratando de ti em Bragança Paulista, sim, com você na igreja, trazendo a sua parte aí com o seu violão, com a bateria. Fala um pouquinho do Acre para a gente. Então, o meu estado é um estado assim, está dentro da região amazônica, né? É uma região muito rica, porque é o coração, né, como dizem, né, os estudiosos, a ciência, a Amazônia é o coração do mundo, né? É o pulmão do mundo, na verdade. Então eu estou inserido, o meu estado está inserido ali na fronteira com a Bolívia e com o Peru, né? Uma região muito rica em termos, né, de floresta, de água, muita terra. E o povo também, um povo que foi, né, historicamente colonizado pelos nordestinos, assim como São Paulo, né, foi construído pelos nordestinos. O Acre também foi colonizado pelos nordestinos na época, nos anos áureos da borracha, né, que era o ouro branco, isso em 1900, e aí começou então essa história, né, da construção do nosso estado. Mas assim, tem uma cultura muito rica, uma cultura, a questão também da comida, dos costumes, né? O Acre, ele não tem uma identidade assim, vamos dizer, própria. Por quê? Porque lá é um misto de gente de todo o canto do Brasil, principalmente do Nordeste, né? E por fazer fronteira com a Bolívia e o Peru, então acaba naturalmente tendo influência, né, ali da língua espanhola e da cultura também, né, dos países hispanos que fazem fronteira
com o Brasil. Essa tua vinda para o estado de São Paulo, para Bragança Paulista, foi uma missão assim, um alto desafio? Interessante, Maurício. Todo mundo me pergunta, né, de onde eu sou. E quando eu falo de onde eu sou do Acre. Mas o que você veio fazer em São Paulo? Que você tá, eu até brinco que o Acre está quase em outro continente, né? De tão longe que é. Às vezes é mais perto, é mais viável financeiramente você ir para a América, ir para outro país do que ir para o norte do país, porque a logística, o Brasil, né, com dimensões continentais. O acesso né? Então a parte logística fica bem complicada ainda até hoje, né? E assim, eu vim, como você falou, eu vim para cá com uma missão. Porque Deus me deu o dom de talentos, construí minha família lá no meu estado, né? Vivia da minha arte, do meu chamado, né? Do qual Deus me deu. Até então, né, eu cresci quando eu entendi que Deus tinha me escolhido para ser, né, um instrumento dele, para ser, sabe, um pastor, para ser um ministro nas mãos dele. As pessoas até falavam assim, Paulo, olha, viver de música no Acre é impossível. Entendeu? As pessoas que conseguiram se dar bem com música foram embora, foram para o Sudeste, foram para o Rio, São Paulo, foram para o Nordeste, porque aqui o estado é isolado, é um estado pequeno, não tem uma produção cultural grande, né? Então é difícil, é melhor você fazer outra coisa. E eu até tentei, sabe, Maurício, fazer outras coisas. Até, né, fiz concurso público, né, para sustentar a família. Eu tive que, né, me desenvolver em outras áreas, que eu gostava também e que, de certa forma, estava ligada ao meu chamado, né? Porque eu sempre trabalhei com comunicação. Trabalhei como professor do ensino regular, trabalhei também, né, em rádio, né, também com comunicação. Então, tudo estava, né, na verdade, estava atrelado, né? Sim. A comunicação, a arte. Mas, na verdade, a música sempre falou mais forte no meu coração, né? Então, ao mesmo tempo que eu era funcionário público, cumpria ali as 8 horas por dia, né, no setor administrativo, que era a área que eu trabalhava, da saúde, mas, ao mesmo tempo, eu estava com o meu coração, a minha mente na música, na igreja, no reino, em tocar, em compor, né, quando eu comecei a compor. E aí teve um tempo, então, que Deus me proporcionou a viver integralmente da minha arte. E aí, então, foi o ápice, assim, eu posso dizer, da minha realização, porque eu comecei a desfrutar dos frutos, né, do meu trabalho, daquilo que Deus tinha me dado, né, desde o princípio. Que bacana. E assim se deu. E aí, até chegar em Bragança, foi uma longa história que eu vou resumir, é claro. Fique em paz. Porque eu tinha feito uma oração para Deus há muitos anos atrás. Eu falei, Deus, o Senhor usa tantas pessoas, né, na área da música, especialmente de São Paulo, do Rio, né, uma música tão rica, uma cultura tão rica, que vai para o mundo todo. Só que dificilmente, né, aparece algum acreano. Quando o Acre aparece no noticiário, é uma tragédia, é uma morte, é uma enchente que deu, é um desmatamento. Mas eu gostaria que o Senhor, quando o Senhor precisar de alguém aqui no meu estado, o Senhor conte comigo para mim poder fazer algo para o teu reino e que leve o teu nome pelo Brasil afora. Eu fiz essa oração assim, de uma forma até inocente, sabe? Mas continuei minha vida lá e já morava na capital, né? Eu cresci no interior, numa cidade que é muito conhecida mundialmente, Chapuri, que é o símbolo da ecologia, de lá saiu um grande líder sindical que foi Chico Mendes. Chico Mendes, é a história. Isso, entendeu? Então ele viajou o mundo. Questão do seringal, isso, né? dos seringais, né? Evitando o desmatamento, né? Lutando contra os latifundiários, os grandes fazendeiros, né? Sim. Até que ele foi morto por um grande fazendeiro, né? Emboscadas, né? E nos anos 80. Então essa é a história do meu estado. Mas aí eu fiz essa oração há muitos anos atrás, eu tinha esquecido essa oração, mas depois de um tempo, de 2018, 2019, Deus acendeu essa chama, sabe, esse sonho dentro de mim de vir para São Paulo ou Rio, né, que é uma região que eu gosto muito. Já conheci o Rio, já conhecia São Paulo. E eu falei, Senhor, quando o Senhor quiser me levar para lá, o Senhor me leva. Mas eu quero primeiro abençoar o meu estado. Eu quero primeiro servir aqui o meu povo. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que o profeta de casa, né, não tem honra. Né? Verdade. O pessoal Infelizmente, né? Quantos pré-shows eu fiz assim para grandes cantores famosos daqui do Sudeste, de São Paulo, Rio, que ia para lá e tinha um camarim lá, meu irmão, de milhões. E para mim, com a minha banda, para nós, às vezes não tinha nem água para a gente tomar. Mas a gente fazia porque a gente amava e como ama a música, ama a nossa arte, né? Mas a gente tinha essa dificuldade, tinha essa barreira, né? Que é em todo canto, né?
Mas Deus me abençoou de uma tal forma assim, Maurício, que eu consegui andar em todo o meu estado e poder abençoar, sabe, o meu povo levando a mensagem de Deus. O mais importante é isso. Quando tu disseste aí que às vezes os grandes cantores, os grandes músicos estão aí no auge, às vezes no camarim dele tem praticamente tudo. Tudo. Mas muitas vezes não tem o que a gente acha que tem. Muitas vezes a gente não está preparado para ter o que ele já tem. Porque tudo necessita acontecer no tempo certo. No tempo certo, né? São os processos, né? Cada processos, um precisa. Exatamente. E hoje eu agradeço a Deus por tu estar com a gente aqui. Eu vou te fazer um pedido. Tu mencionou, e eu não vou deixar passar em branco, que uma pastora te direcionou. Qual o nome dela? Pastora Vaulina. Você tem contato com ela? Vaulina? Não lembro, sim. Eu sempre então, falo por favor, com aproveite a oportunidade, olhe para a câmera e agradeça a ela por ela te direcionar, né, nesse exército. Foi ela que profeticamente, né? Que é o exército de Deus, né, de pessoas de luta. Sim. Nós precisamos estar unidos, né, para combater o mal. E o mal, ele existe, sim, infelizmente. A união não precisa ser exatamente para colidir, mas para criar estrutura, sim, básica, para se defender. Estar junto do mesmo propósito. Isso, exatamente. Né? Direcionar o novo que está vindo, né? O jovem, a criança, o adolescente, de modo geral. Irmão, tu é uma pessoa realmente de muita luz. Né? A tua forma de expressar, ela atrai a gente. Essa semana eu ouvi algo no meu trabalho. Uma hóspede disse assim: você atrai a atenção da gente. E eu fiquei com isso na cabeça. E agora aconteceu quando você chegou. Sabe quando você chega e encontra e fala, tem algo mais? Amém, se algo mais, eu creio que seja Deus na tua Amém. Vida. Eu vou pedir, por gentileza, para que você traga algo mais para a gente, algo seu. Toque alguma coisa para a gente ouvir. É Vamos possível? Lá, com certeza. Está aqui do lado já. Por favor. Meu companheiro. Pronto, por gentileza. E fala um pouquinho da história, né, de como nasceu essa letra, como você compôs, por gentileza. Bom, essa canção aqui, ela conta um pouco da minha história, né? Em 3 minutos de música. Ela resume toda a minha história, de onde eu vim, de onde Deus me enxergou, me achou, e o que Deus fez na minha vida, e a aliança que eu tenho com Deus, né? E essa canção eu compus assim, num lugar bem inusitado. Eu estava no trânsito, o farol estava fechado e Deus falou comigo: você nunca compôs uma música para mim falando do que eu fiz na sua vida? Você compôs um monte de músicas sobre vários temas. E aí então eu falei: é verdade. E aí eu meditei num texto de Isaías 60. E aí então veio, ali eu compus na hora ali no trânsito essa canção. E tive a oportunidade de gravar ela aqui em Bragança. Que bacana. Com o meu amigo, meu brother Enoque. Um abraço, Enoque. Um abração, Enoque, Rodolfo, super produtor, super músico, né? Dispensa comentários. O currículo do homem é fenomenal. Verdade. É um brotherzão. Estou até devendo uma visita para ele, uma visita. Encontramos com ele no barbeiro, o Victor, meu filho. Batemos um papo legal. E aí gravamos essa canção, né? Voz e violão, ele fez os violões. E eu fiz voz e piano. E fizemos um clipe em São Paulo. Que bacana. No estúdio VIP do Borges, um sim, estúdio muito conhecido, né? Sim. Na hora da música. Deus abriu essa porta lá. Que bênção. E essa canção tem abençoado muitas vidas, porque é um testemunho meu, né, falando do amor de Deus, do que Deus fez comigo e o que Deus pode fazer com cada pessoa que se encontra com Ele. Vamos lá, então. Minha história. Desde o ventre da minha mãe, tu já me conhecias, tua mão estava sobre mim. Mesmo tão frágil e tão pequeno, em um lugar tão simples, mas o teu amor me alcançou. Muitos pensavam que eu não ia dar em nada, mas hoje estou aqui cantando essa canção. Deus me abençoou, Ele mudou a minha vida. Para sempre os meus lábios te louvarão. Eu tenho um Deus que me ama, tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que deu sua vida por mim.
numa cruz. E se eu cair, Ele me levanta. Se eu chorar, Ele me consola. Eu sou dele, Ele é meu, e nada nos separará. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Maravilhosa, linda música. Ela realmente toca a gente, né? E todos nós temos a nossa história. Todos né? nós temos. Todos né? nós temos a Todos nossa nós. história de luta, né? De batalha. Sim. Você deve estar se perguntando agora, podcast Papo de Garçom. E hoje Maurício trouxe aí um cantor, um compositor, um apresentador de podcast. O que isso tem a ver com o podcast Papo de Garçom? Bom, em primeiro lugar, sem Deus nada somos, né? Nós não temos nenhuma base sem Deus. E nós estamos falando aqui sobre servir. Servir não é só colocar o produto na mesa que o cliente pagou para ter, né? Servir também é transcender boa energia, é resplandecer a alegria, né, ao nosso semelhante ser. Eu tenho isso em um texto meu, chama-se A Arte de Servir Sorrindo. E hoje nós estamos servindo você, né, com a história do Paolo, esse homem de fé, um guerreiro, um batalhador lá do Acre, né? Que honra receber alguém do Acre. Legal. Nunca imaginei que ia conhecer alguém do Acre. Nunca tinha conhecido mesmo, cara. Que honra ter você por aqui. Paolo, essa canção, ela está já nas plataformas digitais? Como é que está o andamento dela na questão? Porque compor, a gente compõe, elaborar um trabalho e tal, mas Até fazer chegar ele, pro grande isso, público, como né? é que está isso? É todo um processo, Sim, né, sim. de investimento. Sim, sim. Inclusive, essa canção assim, tem uma história interessante, que eu compus ela, né, lá no meu estado ainda. E aí, na época da pandemia, eu fazia algumas lives, né, com meu pastor e com outros amigos da música. Aí comecei a cantar essa canção. E eles começaram a perguntar, essa canção de quem é minha? Essa canção fala do meu testemunho e tal. E eu comecei a cantar e o pessoal pedir. Até que então o pessoal da igreja falou, Paulo, tu precisa gravar essa música. Eu falei, mas eu não tenho agorinha condição, né? A pandemia estava ainda passando. Então a gente estava, né, naquele processo ainda, né? Ainda meio tentando administrar, né, esse pós-pandemia, como ia ser as coisas, né? Sim, sim. Então havia muitas incertezas. E olha só, um grupo de irmãos, um amigo, quero até deixar aqui um abraço para o Marcel e sua família, que é uma família tradicional aqui de Bragança, e que me recebeu assim, eu e minha família, de braços abertos aqui. E olha só o que eles fizeram. Ele teve a ideia, ele falou que tinha uma porca, daí que ele estava engordando para fazer um churrasco no final do ano, fazer, né, um jantar especial com a família e os amigos, né? Só que aí ele teve a ideia de vender essa porca e pegar todo o dinheiro e me dar para eu ir para o estúdio. Olha que interessante. Presente de Deus. E quando eu soube isso, né, que ele me falou disso aí, já estava o negócio já rodando, já estava levantando os recursos, e aí tinha vendido então a porca. Parece, né, até engraçado assim, né? O cara vendeu uma porca para me gravar essa música. Porque ele tinha me perguntado, Paulo, para gravar uma música, quanto sai mais ou menos? Aí eu chutei um valor, falei, rapaz, eu acho que eu consigo gravar aqui a música, gravar só a parte de áudio no estúdio, eu acho que R$1.000 eu consigo. Porque eu toco o instrumento e então fica mais barato, né? Tá bom então. E passaram esses dias, e aí o que aconteceu? Ele chegou lá em casa com envelope, com esse valor. E aí me contou a história da porca. Que bacana. Que tinha vendido a porca. Cara, eu fiquei assim, eu fiquei feliz, mas eu fiquei constrangido. Sim. Com a atitude deles, sabe assim, com o amor deles, porque eles foram tão abençoados com essa canção, que ele falava o seguinte, Paulo, precisa gravar essa música, porque muita gente precisa ouvir essa história, porque elas vão também se identificar. Né? Porque eu conto, que sensibilidade humana. E olha, eu assim, eu não queria gravar ela. A minha prioridade é gravar outras músicas. Só que, como eu tive um feedback tão legal das pessoas, que ouvindo, por onde eu ia passando, eu ia cantando essa canção, né? Então eu falei, poxa, eu preciso registrar essa música, né, em áudio, né, e vídeo. Então gravei, fui lá no Enoch. O Enoch fez, né, um preço para mim bem camarada, de amizade mesmo. E aí mixou, finalizou a música, ok, tava com a música pronta. Só que eu queria fazer um clipe. Sim. Porque a gente sabe que o clipe agrega muito, né? Sim, sim. Atrai, né? Atrai as pessoas a verem, a assistirem e tal.
E até para divulgar fica melhor para você divulgar. O audiovisual é muito forte. E hoje mais ainda, né? Com a internet e tal. E aí, passaram-se algumas semanas, eu fiquei assim meio desanimado, porque, poxa, estou com a música pronta, mas eu não tenho recurso para gravar o clipe. O clipe, a música foi R$1.000, para gravar um clipe era 3, 4 mil. Uhum. Entendeu? E um preço bem abaixo. Sim. Né? Com os amigos que eu fiz aqui, alguns orçamentos e tal. E aí passaram alguns dias, e aí um amigo meu da igreja, esse ambiente de igreja é poderoso, porque Deus, sabe, as bênçãos de Deus fluem nesse ambiente. E Maurício, e um amigo meu perguntou, Paulo, e a tua música? Que tu gravou com o Enoque, como é que tá, cara? E vai lançar quando? Aí eu contei pra ele, mano, tua música tá pronta, mostrei pra ele ouviu, se emocionou. Eu falei, mas eu queria gravar. Aí eu contei pra ele como eu queria gravar essa música. Eu falei, eu queria gravar essa música num ambiente bem intimista, num piano, com o Enoque no violão, fazendo os solos, né, os arranjos que tem de violão, e eu num piano com microfone. Eu falei pra ele isso. Só que aí, mano, eu não tenho condição pra locar um estúdio para fazer gravação, entendeu? Aqui em Bragança não tem nenhum espaço que dê para fazer isso. E ele falou, calma aí, deixa eu fazer aqui uma ligação. Na hora, assim, cara. E eu fiquei assim, né, esperando, assim. Falei, meio sem acreditar. Tá de brincadeira, né, o Rafa. E aí, rapaz, aí o Rafa ligou para um, aí não conseguiu falar. Aí ligou para outro. Isso ele estava ligando para vários estúdios, amigos, né, que trabalham com áudio, entendeu? Que são engenheiros de som e tal, né? Das grandes empresas, grandes bandas de São Paulo, aqui do Rio. E aí ele tava ligando pros caras. Aí ligou para um, ligou para outro, contou rapidamente a minha história. Pô, tô com um amigo aqui, ele tá com uma música, quer gravar um clipe, né? Voz de piano. Você consegue o espaço aí? Aí, rapaz, ó, eu até consigo, mas é tanto, tem que pagar aqui para a empresa. Aí eu falei, Rafa, não tem como. Aí ligou pro Moshi. Tá, pô. Ligou pro Moshi, cara, né? O top master, entendeu? Historicamente, né? Sim. Entendeu? O estúdio que gravou, um estúdio de milhões, né? Todo mundo, né? Todos os grandes passaram todo por ali, da MPB, né? Do sertanejo, enfim. Ele falou, e no Mosh, o que tu acha de gravar no Mosh? Eu falei, pô, tá de brincadeira comigo. Surreal, né? Não fala isso não, eu fiquei até sem graça. Aí ligou pro Mosh, aí falou com um amigo lá, mas não deu certo. Aí falou, calma aí, deixa eu ligar aqui pro VIP. Tu conhece o VIP? Do Borges? Eu falei, pô, mano, tá de brincadeira, chefe. Eu sigo os caras, todo dia eu tô vendo coisas dos caras lá, mano. Né? E o olho brilhando, ele falou, eu vou ligar aqui para um brother aqui. Eu falei, não, pô, deixa de brincadeira, tá amigo? Não, tá aqui, ele mostrou. Ligou, cara. Aí um amigo falou, calma aí, me dá um minutinho que eu vou ligar pro chefe. Ligou pro Dudu Borges, o dono, né? O cara. Ligou, pô, eu vou ceder 4 horas para ele pode vir com a equipe dele, eles podem usar aqui todo o meu espaço e gravar. Dou 4 horas para eles. De graça. Meu Deus. Foi isso, cara. Só que eu só preciso ver aqui o dia, porque eu tô com muita produção aqui, eu preciso ver um dia livre, eu aviso vocês, tá bom? Só que quando eu avisar, vocês vêm e faz a gravação, tá bom. Rapaz, cara, fiquei uma semana sem dormir, cara. Pensando e ansioso. E eu querendo ligar pro Rafa. E aí, Rafa, deu certo, que dia vai ser, né? Só que eu não vou ligar, não. Deixa o cara já conseguir, deixa acontecer, né? Segurei. E aí teve um dia, irmão, que foi uma terça-feira, o Rafa me liga, Paulo, Dudu Borges liberou o estúdio quarta-feira, amanhã, mano. A gente tem que ir pra lá de manhã cedo, gravar o que tem que gravar e sair fora. Falei, meu irmão, agora, liguei pro Enoque. E pra conciliar a agenda do Enoque. Pois é, já em orando em espírito, tomar que o Enoque esteja livre, que o Enoque não é aquela correria de produção. Liguei pro Enoque, o Enoque ficou maluco. Pô, mano, vai ser top, lá é top, cara. Eu quero também estar lá. Já tive lá mais outros tempos. E aí liguei pro Gessé, que foi o cara do vídeo, né? Aí o Rafa, meu irmão, cedinho pegamos o carro do Enoque e partimos, mano, pra São Paulo, cara. Chegamos lá, aí a equipe dele nos atendeu, fizemos um tour no estúdio, cara, contando toda a história, né? Que são vários estúdios lá dentro, né? Tem várias repartições e tal, assim, coisa mais linda, instrumentos, sabe? Meu irmão... Aí a galera do vídeo montou tudo lá, o Enoque se posicionou. Aí eu fui pro camarim para fazer uma maquiagem, né? Para dar uma melhorada no visual. E aí, Maurício, eu sentei na cadeira lá, cara, e comecei a chorar, porque Deus me fez lembrar. Eu lá de Chapuri, mano. A história. Lá de Chapuri, entendeu? Lá no interiorzinho do Acre, cara. Num lugar que ninguém conhece, que ninguém te vê, mas Deus te vê. E eu tava ali, sabe, num lugar... que às vezes pessoas que têm dinheiro não têm acesso àquele lugar. Entendeu? Porque o Dudu, ele só grava, só produz quem ele quer.
Ele está nesse nível, ele só produz o que ele quer. Sim. Tem gente que chega lá com dinheiro e ele não me interessa o projeto de vocês. Porque o cara está no outro nível, né? Sim. E quando eu me vi ali naquele ambiente, sabe? Todo mundo nos atendendo como a gente fosse, entendeu? Alguém assim, conhecido, né? E eu comecei a chorar, cara. E aí então eu tive a ideia de fazer uma fala antes de gravar a música. E aí ali eu ensaiei rapidinho ali na minha mente, ensaiei, eu e Deus. E aí falei, né? Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Amém. E aí eu falei, né? Eu tinha um grande vazio, mas quando eu conheci Jesus, esse vazio foi preenchido, ele mudou minha vida. E aí eu construí uma linda história. Aí eu vou pro piano do cara, começo a cantar essa música. Você tá com esse clipe, com esse Tá vídeo. no YouTube. Tá no YouTube. Eu não subi ainda, rapaz. Até uma falha minha que já era para ter subido pro Spotify, né? Sim. Eu tenho um álbum meu lá, tem um álbum meu, João 316, que tá lá no Spotify já, desde 2018. Certo. Mas tem algumas canções que eu já gravei aqui em Bragança já, só que eu não subi ainda. Eu fico procrastinando, mas eu preciso subir. Eu vou subir em breve essas músicas que estão no YouTube, só que não estão no Spotify, né? Sim. Para quem gosta de ouvir, né? Pela no plataforma. Carro, tá andando no carro. Mas quem quer assistir o vídeo, celular. ouvir a música, lá tem. Tem a minha história, tem João 316, tem Naquela Cruz. Agora teve, né, mês passado, Dia das Mães, né? Eu compus uma música para minha mãe, que todo ano eu faço um clipe, eu gravo ela e homenageio as mães e tal. Então tem algumas coisinhas minhas lá no YouTube, onde tem meu podcast também. E por aí vai. E o podcast? Fala um pouquinho do podcast pra gente. Como nasceu a ideia do podcast? O podcast é, né, todo lado vou me comunicar, vou levar a história das pessoas, mas tem que ter uma base, né? Tem que ter um segmento, tem uma proposta. E além de tudo, tem que ter um planejamento, né? Você tem que montar uma estrutura, tem que ter os parceiros certos. Demanda, né, toda uma estrutura. Exatamente. Né? Fala pra gente, como é que nasceu a ideia do podcast? Então, assim, eu sempre gostei de me comunicar. E os outros trabalhos que eu fiz fora da música estavam todos ligados à comunicação, né? Trabalhei com locução, trabalhei com rádio, com apresentação, cerimonial, enfim, né? E aí, então, um colega da igreja também, que trabalha com vídeo, ele teve a ideia de montar um estúdio, montar o primeiro podcast, né? Assim, padrão, para poder, né, alugar, né, para empresas, para quem quiser ir lá e gravar lá o seu podcast em alto nível. O seu podcast, o seu bate-papo, sua entrevista, o seu vídeo, né, corporativo, enfim, né? E aí eles me viram como um garoto propaganda. O piloto. Isso, ali, Paulo, o é o seguinte, me convidaram para uma reunião, né, para um bate-papo, né, os dois sócios. Falou, Paulo, aqui, ó, essa aqui é a nossa estrutura e nós queremos que você faça o seu podcast, você é um comunicador nato, traga os seus convidados. Que bacana. E você vai fazer aqui o seu trabalho e vai divulgar aqui o nosso espaço. 0800, a parceria aqui é essa. Cara, eu fiquei tão feliz, porque eu já tinha desejado fazer um podcast. Sim. Falei, mas eu tive pesquisando, até em fazer né? Um simples lá na igreja, numa salinha, mas estava totalmente inviável, né? Porque os equipamentos, toda a estrutura, sim. né, existe bastante, né? Do equipamento, gente para mexer. O tempo, né? A técnica ali. E não, todo o processo. Os bastidores, né? É o que pega. Sim. E aí, então, Deus abriu essa porta, cara. Então, fizemos essa parceria, né? Desde o ano passado e esse ano. E aí eu dei uma pausa agorinha, né? Para fazer outros projetos que eu estou realizando também em relação à música e que eu posso também compartilhar com vocês aqui. E aí eu vou voltar agora com a segunda temporada a partir de agosto, com o PA Podcast, segunda temporada, trazendo vários convidados especiais de Bragança, né? Eu quero valorizar bastante a galera daqui de Bragança, né? O pessoal da música, quem canta, quem toca, quem está nos bastidores, né? Que às vezes não é nem visto, mas tem um trabalho super relevante, super importante, né? E lá eu falo não só sobre música, sobre família, sobre empreendedorismo, sobre nossa história, testemunho de vida, né? E aí vai. E o bate-papo rola solto e tem sido muito legal, assim. O feedback tem sido muito legal da audiência. Eu tenho acompanhado na medida do possível, quando tu levou o Enoch, por exemplo, eu assisti. O do Enoch deu uma grande repercussão. O Enoch tem, né? Um cara que faz, inclusive, tá convidado, o Enoch, falei com ele pessoalmente. Falou, né? Falei pessoalmente. Depois eu vou reforçar para ele o convite. Ele é um parceiro, um amigo da gente. E vi também o Kleber.
Sim, o Kleber Oliveira. O Kleber é professor de violão do Victor, do meu filho, Legal, né? Agora legal. ele mudou de Bragança, né? Sim, tá em Pinhalzinho, né? Em Pinhalzinho agora, tá lá no... O Kleber também é um Tá amigão, na missão, bênção, né? O também, Kleber é né? uma pessoa do bem demais. Sim. E, pessoal, vocês me vêm conversando aqui assim com o Paulo, ele fala um podcast e tal, mas o podcast dele tá muito grande já. Em vista do meu, eu tô começando, ele tá grandão mesmo, mas independente de qualquer coisa, vá lá, né? Quanto mais, melhor. Visite lá o podcast do Paulo e vocês vão entender um pouco mais do trabalho dele. Eu sou suspeito de falar que o fato de ter convidado, ainda mais com essa ponte intermediária aí, nosso irmão Valdir, Sim. que é uma bênção na nossa vida, eu sou suspeito de falar. E eu precisava trazer alguém que eu entendesse e que fluísse. Não basta só convidar a pessoa, né, Paulo? Tem que fluir, você Sim. tem que ter algo em comum, Tem que ter uma tem que ser identificação, verdadeiro, né? Não só por vir para Sim, falar. sim. Me fala uma coisa, você, quando eu fui buscar um pouquinho do seu release, da sua história, eu percebi que você é muito família, né? Você tem aí uma família linda, Sim. Sua esposa também é do Acre? Também. Filho, todos nós somos acreanos. Todos os filhos. Veio todo mundo. Veio todo mundo. E interessante, Maurício, quando Deus falou assim de forma clara, em várias situações, que ele estava nos mostrando nossas malas prontas para um lugar bem distante. Né? Deus começou a falar assim. Eu ia cantar em vários eventos e várias pessoas vinham até mim que nunca tinham me visto, não conheciam a minha história, não tinham me visto nem no YouTube, nem no Instagram. E falava, Deus está me mostrando você de malas prontas com a sua família para um lugar bem distante. Deus quer que você fique em paz e descanse e confie nele. Amém. Recebi a palavra, mas continuei na minha caminhada lá na minha cidade, na capital e no interior, no Amazonas, Rondônia ali, né, onde eu ia cantar bastante. Continuei pegado lá, firme lá na missão. Só que aí, em 2019, Deus foi afunilando. Que aí Deus foi dando mais detalhes. Durante todo o ano de 2019, Deus foi dando mais detalhes. E um detalhe, tá, Maurício? Eu não conhecia ninguém. Nunca tinha nem ouvido falar de Bragança Paulista. Eu ia te perguntar isso agora. Como é que chegou em Bragança? Aqui São Paulo, né? Sim, sim. São Paulo é imenso. É imenso. Né? Tamanho de muitos países aí da Europa. Como é que eu cheguei em Bragança? Então, esse processo, Deus começou a falar que Deus ia me trazer para o Sudeste. E no meu coração, sinceramente, eu até confesso, estava no Rio de Janeiro. Porque eu gostei muito do Rio. Sempre passei férias no Rio. Tive prazer de morar no Rio. E a minha música também se identifica muito com a do Rio, né? A bossa nova, o samba. Sim, eu gosto muito da brasilidade do Rio, né? Sim. Só que aí eu criei essa expectativa. Deus vai abrir uma porta no Rio de Janeiro. E aí eu fiz alguns contatos com produtores, com amigos músicos que moram lá, né? Só que aí Deus tinha outros planos. Deus me falou... Aí Deus começou a me falar, então, Deus está me mostrando que vocês vão para São Paulo. Eu falei, mas Deus, eu vou fazer o que em São Paulo, Senhor? Eu conheço a capital, já andei, gosto de participar, de estar nos eventos, mas para morar, Senhor, a minha família, Deus, aquele trânsito, né, a violência, então veio um monte de coisa na nossa mente, né? Sim. Então meu coração fechou, Maurício. Porque até então o interior eu não conhecia nada, só a capital. E Bragança Paulista eu nunca tinha ouvido falar. Até que um dia Deus me falou, devido aos meus questionamentos, Deus falou, Paulo, eu estou te levando para São Paulo, porque São Paulo é uma conexão para o mundo. Foi desse jeito, Maurício, que Deus me falou, cara. Aí então as escamas caíram dos meus olhos, toda a dureza que estava no meu coração em relação a São Paulo, meu irmão, saiu, quebrou tudo. Eu comecei a amar São Paulo, enxergar São Paulo com outros olhos. Por quê? Porque Deus estava me colocando nesse lugar. Direção. Né? E quando Deus te coloca num lugar, você fica em paz. Por mais que esse dia eu estava falando para um amigo a respeito da dor, do sofrimento. A dor e o sofrimento para nós é inevitável. Todos nós vamos passar por isso. Não tem como fugir da dor. Independente da sua classe social, da sua religião, do seu credo, da sua condição financeira, a dor, o sofrimento é inevitável para todos. Os processos para a gente se descobrir, na verdade. Né? Aí o que eu falo se entender. A diferença é, se você está passando por dor, por algum processo que está tirando dor, se estiver debaixo da direção de Deus, você vai passar por isso. Tranquilamente. Você vai ficar em paz. Tem muita gente que se desespera, que tira até a sua vida, ou que desiste dos seus sonhos, porque não suporta a dor dos processos, mas porque não está debaixo da direção de Deus. Às vezes está na força do seu braço, né? Às vezes está só no seu talento. Ou só no seu querer. Só no seu querer. Então aí não consegue, porque os processos são dolorosos. Sim. Né?
todo mundo quer os nossos resultados. Com certeza. Mas ninguém quer viver os nossos processos. Exatamente. Tem que Então, passar pelas... E aí eu vim, né, Maurício, como você me perguntou, eu vim com toda a minha família. Eu vim com a minha esposa, somos casados há mais de 20 anos. Fizemos até o ano passado aqui bodas de cristal, 20 anos de casado, e né, na verdade são 22 anos de casado e mais 2 anos de namoro. A gente se conheceu e tal na igreja. E temos 3 filhos, o Tiago, de 21, o Samuel, que é o batera, de 14, e o Paulo Júnior, de 10. Então, já estão encaminhados né, para a música. e todo mundo servindo a Deus, todo mundo, sabe, dentro da igreja. nesse ambiente maravilhoso que é a igreja do Senhor, né, debaixo dos princípios de Deus. Eu sou uma pessoa que defende a família, que ama a família, amo minha esposa, amo o casamento, sabe? Amém. E a gente tem feito um trabalho bastante legal aqui, né, através da igreja, cuidando de famílias. Tu falaste de igreja, e nós falamos de igreja, e tu não falou o nome da igreja. Fala, por favor, e manda aí um abraço pro pessoal, né, pros irmãos. Então, lá. Deus me trouxe para Bragança, Deus falou, você vai para Bragança, e me conectou com o pastor Isaac, um baiano, que Deus trouxe da Bahia para São Paulo, também tem uma história linda, uma história de vitória, de superação maravilhosa. Ele estava no seu podcast, não? Nós fizemos o último podcast do ano passado, eu fechei com ele. Ele e a esposa dele? Com ele e com a pastora Andréa. Eu assisti contando um pouco da história deles, né? Desde que eles vieram da Bahia, como eles se casaram, enfim, né? Todo o processo de vida deles, né? Que é muito legal, muito interessante. Então Deus nos conectou aqui, cheguei em Bragança, conheci, né? Quando vi as ladeirinhas aqui em Bragança, as ruas estreitinhas assim, falei, rapaz, lá na minha terra tudo plano, cara. E as ladeirinhas aqui? O pastor me levou uma primeira vez no centro ali, né? Para conhecer. Rapaz, quando subimos uma ladeirinha dessa largura, dessa altura aqui, falei, pastor, vai subir aqui o carro de primeira, de segunda. Aí eu fiquei dei aquela estranhada, cara. Porque é diferente a geografia. A geografia aqui do Sudeste é totalmente diferente do Norte. A região que eu moro é totalmente plana, entendeu? Não tem morros, não tem, entendeu? Uma ladeirinha que tem uma coisinha, uma lombadinha, entendeu? Suave. E aqui não, aqui são morros e vales, né? Montanhas e vales, né? Eu falo aqui, quando você não está no vale, você está no pico da montanha. E aí Deus... O Valdir até riu agora. Meu irmão, aí eu até falo, no vale a gente descansa, toma fôlego para subir a ladeira. E aí Deus nos conectou aqui. E aí eu falei para Deus, a primeira oração que eu fiz para Deus aqui, Senhor, eu quero que o Senhor nos mostre uma igreja para eu e minha família congregarmos. Porque a gente quer servir. Eu venho de igreja, Senhor. Se tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o Senhor me gerou no ambiente de igreja. Então não me vejo fora. Então as pessoas perguntavam lá no norte, Maurício, mas você tem trabalho lá? Eu falei, não. Você tem casa? Tu também vem sem trabalho, é isso mesmo? Justamente. Não, você tem algum vínculo de trabalho lá? Quando eu dei baixa lá nos vínculos empregatícios que eu tinha lá, do Estado, contratos que eu tinha com minha esposa, os meus chefes perguntaram, mas você tem algum trabalho lá já? Não tenho nada. Não, então eu vou deixar aqui. Então, aqui a sua vaga guardada. Se não der certo, você volta. Eu falei, eu não vou voltar. Pode contratar outro. Pela fé. Eu não vou voltar porque Deus está me levando. E eles ficavam assim, cara, que fé é essa? Falei, Deus falou comigo. Então, se Deus falou, eu vou descansar. Ou eu confio. Então, eu vim com toda a minha família. Nos conectamos aqui ao pastor Isaac, à pastora Andréa, à Igreja Vida Triunfante, do qual eu faço parte. Né, com muito orgulho, com muito amor, muita alegria, uma família que nos abraçou, sabe? Eu sempre olho para o Bragança e eu falo que a Bragança nos recebeu de braços abertos. Né? Por quê? Porque Deus nos colocou nesse lugar. Amém, que bênção, cara. Eu percebo que não só esse carisma que tu tem, essa energia, essa sinergia que citamos aqui antes, mas tu também é um cara muito bem relacionado com as pessoas, né? E acho que tudo vai acontecendo naturalmente, pelo que eu posso entender um pouquinho da sua história. E você está de um projeto muito bacana aí, que chama-se Música na Praça, é isso mesmo? Música na Praça, cara. Esse trabalho eu fazia já, Maurício, lá no Norte, né? Que é um trabalho de evangelização e de levar a arte para as pessoas que às vezes não têm acesso. E aí, né, eu juntei, né, a minha arte com um propósito, que é o quê? Levar a mensagem do Evangelho. Porque eu sempre digo para meus amigos, né, da música, que eu não sou um músico para entreter as pessoas. Eu sou um músico para levar uma mensagem para as pessoas. Isso é bem diferente, né? Sim. Então, eu não sou entretenimento como músico, né? Eu sou um instrumento como músico para levar a mensagem de quê? Do Evangelho.
E aí, quando eu cheguei em Bragança e tal, aí veio a pandemia, né? Eu lembro que eu ainda fiz ainda um sábado, antes da pandemia, no começo de 2020. E aí, então, veio a pandemia, fechou tudo, né? E aí veio todo aquele processo da pandemia, 1 ano, 2 anos. Passou a pandemia, voltou à normalidade aos pouquinhos. E um dia, andando pelo centro, ali pela praça, no centro com a minha esposa, Deus falou, eu quero você aqui na praça, cantando. Aí eu olhei e falei, mas eu não conheço ninguém aqui, não sei o pessoal da prefeitura, não sei como é que é. Eu pensando, né, os argumentos, né? Não, mas eu quero que você venha. Aí eu fui na prefeitura, aí me formei, mas bem resistente, sabe? Eu fui na prefeitura, aí como é que faz para liberar a praça, lá, o espaço para eu fazer um trabalho musical e tal, né? Aos sábados, de tal hora, tal hora. Aí, né, teve alguma dificuldade, mas conseguiram me liberar alguns meses, né? E aí comecei a fazer, Maurício. Comecei a fazer dia especial, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. Eu sempre ia lá na praça e fazia, né, um musical lá, né, dentro daquela data comemorativa. Mas até que teve um dia que Deus falou, quero você agora todo sábado. Falei, caramba, todo sábado, eu tenho uma agenda corrida. Todo sábado o negócio pega, eu não tenho um instrumento. Um detalhe, tá? Não tinha instrumento. Porque meus equipamentos eu deixei tudo lá no norte. Tudo na minha igreja. Vendi umas coisas que deu para vender, outras eu doei, né, para outras igrejas. Vim sem nada. Não dá para trazer muita coisa também, né? Tem custo. Eu vim para cá, Maurício, com 2 caixas de papelão, com roupa de calor. Porque lá no norte é calor, é quente. Sim. Nós chegamos aqui, estava um tempo de chuva e um frio. Tivemos que correr lá no Torra. Até fazer propaganda aqui, né? Não estou ganhando nada deles. Mas daqui de Bragança todo mundo conhece, né? Sim, esse sim. ponto, é o point. Sim, sim. É o point para comprar coisa para... Deixa eu te fazer uma pergunta que você falou, voltando ao Torra. Tu sabia o que era ali antes, não? Não. Ali era um cinema. O Torra era um cinema. Sério, cara? Sério. Até embaixo ali o cinema. Não, interessante que a fachada é um modelo bem antigo, né? Isso, assim, um prédio bem colonial, sim, mesmo, bem colonial, antigo, justamente. isso, exato. Ali Aquela região ali é um centro antigo, né? Isso. Porque Bragança tem uma cidade de 270 e poucos anos. Quase 300, e quase 300 mil habitantes já, né? É uma cidade muito boa de viver. Eu também sou de origem nordestina, né? Na verdade, eu fui criado no Nordeste. Nasci no Vale de Jequitinhonha, Nordeste de Minas, mas sou nordestino de toda Sim, forma, né? Nordeste de Minas, e fui criado na Bahia. E Bragança, isso me encantou muito em Bragança. Essa questão de história. Bragança tem uma história muito forte hoje. Se fala em Bragança, de capital nacional da linguiça, cidade de poesia, pela questão climática e tal. Bragança atrai a gente. É verdade. Bragança, o índice de violência de Bragança, por Sim. exemplo, é pouco para o tamanho da cidade. Né? Bragança te acolheu. Me recebeu de braços abertos. E você está feliz com isso? E aí esse projeto, Maurício, é uma forma de eu retribuir e abençoar a minha cidade, cara. Como eu falei, eu sou bragantino, eu me considero bragantino de coração, né? Porque Deus me colocou nesse lugar. Então eu amo o povo bragantino, eu gosto de conversar com o pessoal, com os antigos, né? Às vezes eu até brinco, eu nem entendo o que os antigos estão falando, né? O bragantino raiz. É verdade. Eles falam assim meio embolado que a gente não entende, a gente fica... É bem isso. Eu passei por esse processo. É bem interessante. Até hoje ainda, eu me pego ainda... Calma aí, eu não... Eu trabalhava com a senhora e ela falava assim, dia de pagamento, ela falava assim, será que já saiu o dinheiro? Aí eu não entendi. Olha. Como é que é? O que, senhora? O dinheiro, será que já saiu? Aí eu não entendia de novo. Entendi. Você é surdo? O dinheiro. Aí eu falei, tá bom. Acho que sim, viu? Talvez à tarde. Não, interessante quando eu dou bom dia, boa tarde para alguém aqui, né? No dia a dia, no comércio, estou passando, vizinho. Bom dia, vizinho. Bom dia. Tarde. É desse jeito, né? Bragança é uma porque cidade... é o Bragantino raiz, sim, né? O Bragantino raiz, cara. Antigos, eu acho legal essa riqueza sim, cultural. Sim, né? O primeiro telefone que veio para o Brasil, veio para Bragança, né? Tem até o Museu do Telefone. Isso, exatamente. Bragança é uma cidade histórica para o país, cara. Sim, então Deus me colocou no melhor lugar que era para eu estar. Eu não tenho dúvida disso. Tudo acontece no tempo certo e da forma que tem que ser, né, Paulo? E quando você está no lugar que Deus te coloca, mano, você fica em paz. Diferente. Entendeu? E Deus prepara tudo. Porque eu cheguei na pandemia, o que eu recebi de telefonema de amigos, Maurício, dizendo, Paulo, volta para cá, cara. Volta pro norte que o negócio tá pegando aí. São Paulo tá morrendo gente todo dia. Me deu a rodo. Meu irmão, tu tá num lugar distante, tu foi sem trabalho, sem casa, sem ninguém. Eu falei,
Rapaz, só que eu tô aqui com o dono do mundo, com aquele que fez o céu e a terra, aquele que me trouxe para cá. Eu não vim para cá, não foi porque eu quis, não foi porque alguém me chamou, alguém me convidou, não. Foi Deus que me direcionou para cá. E eu vim para cá em paz com a minha esposa, com nossos filhos. Que bênção. Hoje nós amamos essa cidade, amamos o povo, oramos todos os dias, eu e minha família, né? Por Bragança, por São Paulo, pelo Brasil. Por quê? Porque nós amamos aquilo que Deus ama, que são as vidas. E você falou, né? Que eu gosto de conversar, eu me dou com todo mundo, mas é porque a gente tem que gostar daquilo que Deus gosta. É verdade. E Deus não gosta de objeto, Deus não gosta de coisas, Deus gosta de gente. É verdade. Né? Porque Deus ele fez gente, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então uma forma de eu retribuir é todo sábado estar ali na Praça Raul Leme ali, né? No centrão ali, em frente à Igreja Católica, no mezanino, fazendo um momento musical lá. Eu chego lá, levo a minha caixa. A partir de que horas lá? Todos os sábados das 11 da manhã às 13 da tarde. Eu comecei a fazer 3, tinha que eu fazia 4 horas direto. Eu ficava lá, não tomava nem água. Aí só que a minha agenda foi apertando, eu fui fechando algumas agendas de aulas, outras coisas. Aí eu enxuguei, né, para 2 horas, né? Aí, tu tá dando aula de quê? Eu também dou aula, né? Não dou aula que nem o Messi, né? Tá aqui no backstage aqui, né? O Valdino, eu fico até meio com vergonha de falar, né? A da capa aqui é outro nível, né? Outro nível. Empreendedor, viu? É outro nível, é outro nível. Mas, na verdade, é porque muita gente lá na igreja, né, me via tocando, cantando, Paulo dá aula. E aí eu falei, eu fiquei até um tempo resistente, que eu não queria mais dar aula, né? Porque não estava mais com prazer para a parte didática, embora eu goste. Mas aí até que então, depois da pandemia, acendeu a chama de novo. Então eu comecei a compartilhar aqui um pouco que eu sei de violão, de teclado, né? E aí eu gosto também de ficar arranjando as músicas, ficar brincando, né, com arranjo, mudando, né, as estruturas e tal. Então, algo que Deus me deu, então eu vou compartilhando com a galera da igreja e também pessoal aqui da cidade como um todo. Cara, eu tenho observado você falando e tu falou 1, 2 ou 3 ou 4 vezes da sua vinda e você mencionou pandemia. Na pandemia. A pandemia era um momento de maior dificuldade para as pessoas. E você se encontrou, geral, né? E você se encontrou no momento mais difícil. Sim. Para as pessoas. Sim. Deus é tremendo, né? É tremendo. Você vê que coisa. E como eu te falei, muita gente queria que eu voltasse, da família, amigos da música, pastores amigos que me conheciam a minha história. Paulo, volta para cá, porque aqui tu tá em casa, cara. Tu tá num lugar estranho. Entendeu? Então, tá difícil para ti. Eu começava a rir no telefone para eles, ele não entendia nada. Falei, não, chefe, tá tudo bem aqui, Deus está cuidando de nós. Nós estamos numa igreja abençoada. Deus está cuidando de tudo. É claro que tem os dias maus, né, que vem para todo mundo. Né? Vem os dias tenebrosos, vem um dia de luta, vem uns tempos de escassez. Mas como eu te falei, se você estiver debaixo da bênção do Senhor, então você fica em paz, porque você vai superar tudo. Você vai superar os dias maus, vai superar os tempos de escassez. O tempo que as portas vão estar fechadas, você vai ficar em paz, porque você sabe que é Deus quem fecha e é Deus que abre. E assim se deu. A pandemia passou, eu fiquei tão ativo na igreja, na parte de música, fazendo lives, entendeu? Cantando todo dia, tocando, em live, online, presencial, quando dava. Passou a pandemia que rapaz, já acabou, graças a Deus. Vamos. Então, e aí, além desse projeto, Maurício, como você perguntou, né, do Música na Praça, que eu já estou lá já faz 1 ano já, todo sábado. Não tinha instrumento, não tinha equipamento, não tinha nada. Era tudo emprestado. E eu falei, Senhor, eu preciso ter esse equipamento. Mas Deus um dia me falou, quando eu abri mão de um violão que eu tinha lá, que eu tinha acabado de comprar, eu tinha suado para comprar esse violão, que eu queria muito, todo tampo natural, sabe? Uma sonoridade incrível, impecável. E eu vim até com ele para um evento aqui em São Paulo. Só que eu deixei ele lá, deixei na minha igreja. E Deus falou para mim assim, Paulo, você vai estar num lugar onde tem os melhores instrumentos. Eu falei, Senhor, eu vou deixar tudo aqui. Ó. Inclusive aqui tem um violão bem... Pode falar. Lembrando que aqui tem um violão, você falou. Sim. 35. Quanto? 8,35. Nossa, fluiu. Como foi? E Paulo é a benção, né? Ele vai, né, irmão? O tempo passou, hein? Só para avisar, porque esse que tinha compromisso. Sim. É verdade, mas você não perdeu o seu compromisso. Falando, tem um violão aqui. Falando de violão novamente. Falando de violão, em Bragança tem uma marca de violão, não sei se você conhece, chamada Caimbé. Sim. Você tem um, não? Inclusive eu sou endócio da Caimbé. É mesmo? Cara. É uma porta que Deus abriu.
com o Murilo lá, né? E toda Sim. a família Caimbé. E o Murilo me viu tocar em alguns lugares. Foi um dia lá na igreja com a família dele, me viu tocar e cantar. Fizemos uma amizade. E era meu sonho ter um violão vazado, né? Todo vazado, aquele sem tampo, só com... E aí, rapaz, passou-se um ano e o Murilo, Paulo, quando é que você vai ter o seu Caimbé? Eu falei, chefe, eu não estou em condições para comprar um Caimbé, cara. O sonho é ter um, mas... Ele falou, não estou perguntando quanto você tem. Eu falei, quando é que você vai querer o seu Caimbé? E o dia lá na fábrica lá. Ele falou, vem cá pra gente conversar. Eu falei, mas como assim, chefe? Eu não tenho dinheiro, cara. Não tenho nenhuma entrada nem de R$500 para te dar agora. Ele falou, não, eu não estou perguntando isso. Qual é o violão que você quer? Escolhe aí o modelo. Você já tem um modelo? Eu falei, tenho, mas rapaz, na hora. Qual é o modelo? Eu falei, pô, eu quero o vazado, aquele black, nylon, captação individual, volumes individuais. Então, fechou já. Passou lá pro engenheiro lá que faz os projetos. Esse aqui é o violão que ele quer. Daqui tá tantos meses, tá o seu está pronto. Enquanto o seu não fica pronto, você pode usar o nosso aqui nos seus eventos. E assim se deu, cara. E estamos numa parceria. Eu estava em dúvida. Eu ia até trazer ele, mas como ele é vazado, Sim. então não tem sonoridade, né, acústica, né? Sim. Eu estava em dúvida porque eu tive a impressão que eu vi nas suas redes sociais você com um. Sim. Eu trouxe um menino aqui do Espírito Santo, inclusive o Enoque até eu conheceu, o Diego Santana, o menino estava voando aí. E ele também possuía um Caimbé aqui. E não sei se foi com o Murilo, se foi com o Julinho na época. Uhum. E ele tem até hoje esse menino, um bom menino, toca sanfona, toca violão, teclado, ele é viola e já tá grande, legal, já legal. nos palcos da vida aí. E eu olhei pro violão, eu vi nas suas redes sociais, falei, acho que é um Caimbé. O Caimbé faz a diferença, né? Quando é abençoado. Não, uma sonoridade quando é assim, abençoado igual você, assim. eu falava com o Murilo, Murilo, esse Caimbé aqui, meu irmão, vai abençoar muita gente que você não faz ideia. Porque esse instrumento vai levar a mensagem de Deus. Eu falei para ele. Eu não tinha muita intimidade, mas eu falei para ele, ele ficou assim, amém, meu irmão. As pessoas impactam muito, ficam muito impactadas, né? Quando a gente leva uma palavra positiva, Sim. uma palavra de fé, de esperança, né? Às vezes eu deparo com isso, falo alguma coisa, as pessoas estão acostumadas, parece que a ouvir muita coisa negativa. O meu querido, estamos chegando aí, né? Aos minutos finais. Cara, e a gente, já passou o né, tempo. passou, e a gente sabe que você tem outro compromisso além daqui. Eu gostaria que você deixasse aqui contatos, né, suas redes sociais para as pessoas, o seu canal, fala um pouquinho do seu canal para as pessoas, para que elas cheguem aí a entender a sua história, te abençoar mais, que o homem de bem de Deus, ele abençoa o outro também. É isso mesmo. Né, com violão, né, ele abençoa com uma oportunidade. Então, a câmera é essa aqui, a sua, fica à disposição. Amém. E bom, minhas redes sociais é muito fácil, você me achar na internet, no Instagram, Paulo Almeida Cantor, no Facebook, Paulo Almeida, no YouTube, né, que tem lá os videoclipes, tem lá minha playlist, né, autoral, e também, né, tem lá meu podcast, também o PA Podcast, também pode assistir, né, se inscrever no canal e dar o like, seguir. Tá bom, gente? Estamos juntos aí, levando a mensagem de Deus através, né, da minha arte, através da música, para o máximo de pessoas que eu puder alcançar enquanto eu viver. Esse é o meu propósito. Acreano se diz que do Acre é acreano. Acreano do pé rachado. Do pé rachado. Seja bem-vindo, querido, à Bragança Paulista mais uma vez. Gratidão. Obrigado. Por essa oportunidade assim memorável mesmo, de verdade. Eu ainda não havia trazido ninguém da igreja mesmo, assim, um cristão, um crente que estivesse mesmo em comunhão, que estivesse aí na obra mesmo, firme. E você foi a primeira pessoa que me despontou pelas suas buscas. Sim. Eu venho buscando você nas redes sociais, acompanhando o seu podcast na medida do possível, as suas redes sociais. O Valdir fez a ponte, né? O Valdir, essa bênção aí, já veio, reforçou, fez a ponte intermediária e valeu a pena para mim. Eu creio que tenha valido a pena também para as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo agora, melhor dizendo. Isso mesmo. E paz e graça na sua vida, que Deus abençoe grandemente você e sua família. Amém, amém. Prosperidade e gratidão. Bom, eu quero agradecer aí, viu, a você, toda a equipe, ao Valdir, né, por ter feito a ponte. E pra gente bater esse papo tão gostoso que o tempo passa assim,
Amém. Que a gente nem percebe, né? Amém. Foi rápido. Que Deus continue também te abençoando. Amém. E vai em frente aí com como diz aqui, né? O papo de garçom, né? Isso. Muito legal. E que leve, né, que se comunique com o máximo de pessoas que você puder também, trazendo aí muito conteúdo interessante para nós. Amém. É isso aí, pessoal. Chegamos aos minutos finais de mais um episódio do nosso podcast Papo de Garçom. A nossa missão é trazer aqui uma palavra para você. A nossa missão é servir. Vivemos para servir e servimos para viver. Até o próximo episódio. Que Deus abençoe grandemente. Prosperidade na sua vida. Paz e graça. Estamos juntos. Valeu. Tchau, tchau.